Olá, família investigadora. Sejam bem-vindos a mais um mistério oculto do nosso Brasil profundo. Antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta de onde você está nos assistindo. Hoje, prepare-se. Uma simples compra de terra vai revelar segredos enterrados há séculos. João Pereira, 58 anos, viúvo, mãos calejadas de plantar na seca, carregava o peso de uma promessa: garantir o futuro da neta Luana, sua única família. A vida de João, o agricultor solitário, era tecida com o suor da terra vermelha, um tapete vasto e implacável sob o sol inclemente do interior. Seus dias começavam antes do sol, com as mãos calejadas na lida e os olhos fixos no horizonte, buscando sinais de chuva ou de esperança. Ele era o tipo de homem que falava pouco, mas cujos silêncios carregavam o peso de anos de trabalho árduo e de perdas profundas, especialmente a da esposa, que o deixou com a responsabilidade de Luana, ainda tão pequena. O que ele não sabia é que seu maior desafio não seria plantar no solo duro, nem lutar contra as pragas invisíveis que assolavam as lavouras. A realidade, no entanto, era dura, e as dívidas apertavam como um cinto apertado demais. A antiga fazenda, comprada com as últimas economias e a esperança de um recomeço, mal se sustentava. Seus pilares rangiam, e as tábuas do assoalho, gastas, pareciam sussurrar histórias de tempos mais prósperos, um contraste cruel com o presente. Mas João, com a resiliência de quem aprendeu a ver a beleza na adversidade, tinha uma fé inabalável. Ele acreditava que em cada pedaço de terra havia uma chance de vida, de um futuro melhor para Luana. E foi ao tentar limpar o terreno abandonado que João percebeu: algo estava errado. O facão cortava cipós secos e arbustos espinhosos com um ritmo constante, a lâmina reluzindo sob o sol da tarde. João estava determinado a transformar aquele pedaço de mato em um novo campo de café, uma esperança para as dívidas que se acumulavam. O suor escorria pela testa, misturando-se à poeira vermelha que se levantava a cada golpe. De repente, o facão bateu em algo sólido e frio. Curioso, ele começou a afastar a vegetação densa, revelando pedras antigas e irregulares, dispostas de uma forma que parecia artificial. Com as mãos, ele removeu a terra e as folhas secas, descobrindo uma estrutura de madeira maciça, quase irreconhecível sob a camada de tempo. Era um alçapão escondido sob aquelas pedras, camuflado pela natureza que o havia engolido. Um sopro gelado escapou dali, cheirando a terra molhada e mofo, um aroma que despertou uma mistura de curiosidade e apreensão em João. Usando a força que a idade ainda não roubara de suas mãos calejadas, ele conseguiu abrir a pesada tampa. A lanterna, que sempre carregava consigo, iluminou degraus apodrecidos que desciam para a escuridão absoluta. O eco do clique da lanterna se perdeu no abismo. João hesitou. O coração batia forte no peito, um tambor em seu ouvido. Uma voz interna sussurrava cautela, misturada à promessa de um segredo. E se não estivesse sozinho lá embaixo? Apesar do medo, a curiosidade de João e a necessidade de desvendar aquele mistério eram maiores. Com passos lentos e a lanterna erguida, ele desceu os degraus instáveis, sentindo o ar se tornar mais denso e úmido a cada passo. O cheiro de terra antiga e mineral se intensificava. No fundo do túnel, a luz fraca da lanterna revelou um espetáculo inesperado. As paredes esculpidas na rocha exibiam inscrições antigas e complexas, padrões geométricos e figuras que pareciam contar uma história esquecida. Não eram pichações, mas símbolos talhados com precisão, desgastados pelo tempo, mas ainda visíveis. E então ele ouviu um murmúrio suave de água corrente. A lanterna se moveu, revelando um aquífero cristalino, um rio subterrâneo que corria em silêncio, límpido e puro, um milagre sob a terra seca. Era mais do que água. Era um sistema de irrigação ancestral, talvez milenar, com canais e pequenas represas esculpidas na rocha, projetadas para levar a vida a uma área muito maior do que seu pequeno sítio. Os símbolos nas paredes falavam de ciclos de plantio, de reverência à terra e de guardiões invisíveis que protegiam aquele tesouro. Mas cada símbolo parecia observar João, seus olhos entalhados na pedra acompanhando cada movimento,
como se esperassem algo dele, uma antiga profecia a ser cumprida. A quietude do lugar era quase sufocante, carregada de uma energia ancestral. E antes que pudesse compreender totalmente, ele ouviu passos atrás de si. O som dos passos ecoou, gelando o sangue de João. Ele parou, a lanterna tremendo em suas mãos calejadas, varrendo a escuridão atrás de si. Nada. Apenas a umidade pesada do ar e o murmúrio constante do aquífero. Seu coração batia como um tambor descompassado e o suor frio escorria pela testa. Seria sua imaginação, sobrecarregada pelo peso da descoberta e pelo isolamento daquele lugar ancestral? Ou seriam os guardiões invisíveis dos quais os símbolos falavam, manifestando sua presença? João engoliu em seco, a garganta seca. Aquele túnel, antes uma promessa de esperança, agora parecia uma armadilha. Ele não estava pronto para enfrentar o que quer que estivesse ali, observando-o das sombras. Com um último olhar apreensivo para as inscrições que pareciam pulsava com vida própria, ele começou a recuar, degrau por degrau, até emergir novamente à luz do sol, ofegante e confuso. A claridade lá fora, antes tão convidativa, agora parecia expô-lo a perigos ainda maiores. João passou os dias seguintes em um turbilhão de pensamentos. A descoberta do aquífero e do sistema de irrigação ancestral era monumental, mas o pressentimento de que algo terrível estava por vir não o abandonava. Ele tentou manter a rotina, cuidando da pequena plantação de café, mas seus olhos estavam sempre fixos na estrada de terra que levava ao seu sítio, esperando o inevitável. E o inevitável veio. Dias depois, uma caminhonete preta, imponente e reluzente estacionou em frente ao sítio, levantando uma nuvem de poeira vermelha. De dentro desceu Ramiro Vilela, empresário milionário conhecido por comprar terras pobres e expulsar famílias, um predador imobiliário com fama de impiedoso. Seu terno impecável contrastava com a simplicidade do lugar, e seus olhos, frios e calculistas, varreram a propriedade de João com um ar de posse. O sorriso que ele ostentava era falso, um verniz de cordialidade que mal escondia a ameaça real por trás das palavras. Senhor Pereira, Ramiro disse, sua voz polida, mas com uma autoridade inquestionável. Soube que o senhor fez uma descoberta interessante em suas terras. Algo sobre água, não é? Pois bem, essa água agora é nossa. Aceite minha oferta, uma quantia generosa que o senhor nunca sonharia em juntar, ou sua neta pode pagar o preço. A menção a Luana atingiu João como um golpe no estômago. A promessa que ele havia feito à sua esposa de proteger a neta ecoou em sua mente. Ele sentiu o medo gélido, mas também uma fúria crescente. Quem era aquele homem para ameaçar sua família e tentar roubar o que a terra havia lhe revelado? Ramiro Vilela não era apenas um empresário. Ele era a face de uma força maior e mais sombria, a sombra dos Vasconcelos que, como João sabia, há muito cobiçavam aquelas terras. Ele representava o poder corrupto que sempre tentou sufocar os pequenos. E agora, com a descoberta de João, eles mostravam suas garras. João, contudo, não cederia. Aquele tesouro não era apenas dele, era da terra, da história, da comunidade. Sem saber a quem recorrer, João lembrou-se de uma reportagem que havia lido sobre a doutora Helena Costa, uma arqueóloga e hidróloga renomada que trabalhava em uma universidade na capital. Ele, um homem que raramente saía do sítio, fez a longa viagem, levando consigo fotos das inscrições e amostras da água cristalina do aquífero. A doutora Helena, uma mulher de olhar perspicaz e cabelos grisalhos presos num coque, analisou as fotos com uma lupa, seus olhos arregalando-se a cada imagem. Ela ficou pálida, o rosto assumindo uma expressão de choque e preocupação. Isso é inacreditável, João, ela murmurou, a voz embargada. Estas inscrições, este sistema de irrigação, isso pode reescrever a história da agricultura no Brasil. É um tesouro cultural e ambiental de valor inestimável. Ela fez uma pausa, olhando para João com uma seriedade que o fez tremer. Você não entende, João. Essa descoberta vai atrair gente perigosa. Gente que não se importa com a história ou a ciência, apenas com o poder e o lucro. E eles já sabem que você a encontrou. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A dimensão do que havia desenterrado era muito maior do que ele podia imaginar.
O problema não era só científico, nem apenas a ameaça de Ramiro Vilela e seus mandantes, os Vasconcelos. Era uma corrida contra inimigos invisíveis, uma batalha por um legado que ele, o simples agricultor, agora era o guardião. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A dimensão do que havia desenterrado era muito maior do que ele podia imaginar. O problema não era só científico, nem apenas a ameaça de Ramiro Vilela e seus mandantes, os Vasconcelos. Era uma corrida contra inimigos invisíveis, uma batalha por um legado que ele, o simples agricultor, agora era o guardião. A noite seguinte, a conversa com a doutora Helena foi insone. O farfalhar das folhas parecia sussurrar avisos, e cada sombra no terreiro ganhava contornos ameaçadores. João sabia que a calmaria era apenas a pausa antes da tempestade, e a tempestade não demorou a chegar. Primeiro vieram os advogados. Não um, mas vários, com ternos caros e olhares frios, representando interesses legítimos naquelas terras. Eles apareceram no sítio, com pastas recheadas de papéis e propostas irrisórias para a compra da propriedade. A cada negativa de João, o tom se tornava mais ríspido, as palavras mais carregadas de insinuações sobre futuras complicações legais e a impossibilidade de um simples agricultor se opor a poderosos empresários. Eles tentaram difamá-lo na pequena comunidade, espalhando boatos sobre a origem duvidosa de suas terras e sua ganância em não querer vender. João, antes um homem recluso, viu-se obrigado a sair de seu isolamento para defender seu nome e o que era seu por direito. Depois dos advogados vieram os capangas, homens grandes e silenciosos que estacionavam carros escuros na estrada e observavam o sítio de longe. Não faziam nada, mas sua presença era uma ameaça constante, um peso invisível que pairava sobre João e sua neta. Luana, embora protegida por João, começou a sentir o clima de tensão. Perguntava por que aqueles carros estranhos estavam sempre por perto, e João, com o coração apertado, tentava tranquilizá-la, inventando desculpas sobre visitantes da cidade. Mas a verdade é que o cerco estava se fechando. As ameaças escalaram para o nível pessoal. O celular de João, que antes só recebia chamadas esporádicas de vizinhos ou da feira, passou a tocar com números desconhecidos. Mensagens anônimas chegavam com fotos da fazenda, às vezes até da própria Luana na escola, acompanhadas de avisos velados. É melhor desistir, Pereira. Sua família não precisa de problemas. Ou, essa terra já tem dono. Não insista. O medo gélido, que João tentava esconder, começou a corroer sua paz. Uma noite, o silêncio da fazenda foi brutalmente quebrado. Tiros ecoaram perto do sítio, não direcionados a ele, mas como um aviso claro. João correu para fora, o coração batendo descompassado. Encontrou a cerca que delimitava sua plantação de café queimada, um rastro de fogo que havia consumido parte de sua lavoura, o suor de meses de trabalho transformado em cinzas. Cravado no portão, um bilhete escrito em letras garrafais, toscas e ameaçadoras. Desista ou Luana será a próxima. Naquele momento, João caiu de joelhos na terra molhada pela madrugada, o bilhete amassado em suas mãos calejadas. O desespero o invadiu, um medo primordial que ele nunca havia sentido antes. A promessa que fizera à sua falecida esposa, de proteger Luana a todo custo, agora parecia impossível de cumprir. Ele estava no limite, sentindo o peso esmagador dos Vasconcelos, o poder corrupto que há muito tempo dominava aquela região, agora direcionado a ele. Ramiro Vilela era apenas um peão, a face visível de uma rede de influência e crueldade que não hesitaria em destruir tudo o que João amava. Mas, em meio ao desespero, uma faísca de raiva acendeu-se em seu peito. Ele não podia desistir. Não agora. Não por Luana. Ele precisava de ajuda. Aquele tesouro, aquela água, aquelas terras eram mais do que dinheiro. Eram a vida de sua neta, o futuro de sua comunidade. Ele sabia que precisava lutar, e sozinho não conseguiria. Foi então que se lembrou da jovem advogada idealista que a doutora Helena havia mencionado, alguém que poderia entender a injustiça por trás de tudo aquilo. Ele precisava de um plano, e rápido.
Com o bilhete amassado nas mãos e o cheiro de fumaça da cerca queimada ainda no ar, João Pereira sentiu o chão sumir sob seus pés. Mas o desespero durou pouco. A imagem de Luana, dormindo tranquilamente lá dentro, acendeu uma chama de fúria e determinação que ele não sabia que possuía. Ele não desistiria. Não por Luana, não por aquela terra que agora revelava um segredo tão vasto. Foi então que a lembrança da jovem advogada, Mariana, ecoou em sua mente. Doutora Helena havia mencionado que ela era uma luz na escuridão, uma defensora dos esquecidos. Na manhã seguinte, com o sol ainda mal despontando, João já estava a caminho da cidade. A viagem, que antes parecia uma eternidade, agora era apenas um obstáculo a ser superado. Ele chegou ao pequeno escritório de Mariana, um lugar modesto, mas com uma energia vibrante. Mariana Silva, com seus 30 e poucos anos, olhos atentos e uma pilha de livros jurídicos em sua mesa, ouviu João com uma paciência surpreendente. Ele, um homem de poucas palavras, desfiou a história do alçapão do aquífero, das inscrições e, por fim, das ameaças de Ramiro Vilela e dos Vasconcelos, mostrando as fotos e o bilhete chamuscado. A princípio, Mariana estava cética. Histórias de tesouros escondidos e grandes famílias corruptas eram comuns no interior, mas raramente tinham provas concretas. No entanto, à medida que João falava, a paixão em sua voz e a simplicidade de sua honestidade cativaram a advogada. Quando ele estendeu o bilhete ameaçador e as fotos da cerca queimada, a expressão de Mariana mudou. Aquilo não era mais um conto de faz de conta. Era uma ameaça real. Um ataque a um homem inocente. Ela se levantou, caminhou até a janela, pensativa. Senhor. João, ela começou. Isso é sério. Muito sério. Os Vasconcelos têm um poder imenso nesta região, e Ramiro Vilela é apenas um de seus tentáculos. Enfrentá-los será uma batalha gigantesca. João apenas a olhou nos olhos, com uma determinação silenciosa. Eu sei, doutora, mas não tenho escolha. É por Luana e por essa terra. Não posso deixar que roubem o que é nosso. A convicção de João tocou Mariana profundamente. Ela viu nele não apenas um cliente, mas um símbolo de resistência. Certo, ela disse voltando à mesa. Vamos lutar, mas precisaremos de provas, muitas provas, e precisaremos ser mais espertos do que eles. A partir daquele dia, a vida de João ganhou um novo propósito, e Mariana mergulhou de cabeça no caso. Ela começou a decifrar os documentos que João tinha da compra da fazenda, notando algumas inconsistências e cláusulas obscuras que pareciam ter sido ignoradas por anos. Com sua perspicácia jurídica, ela começou a ligar os pontos, desvendando a verdadeira extensão da fortuna dos Vasconcelos e os métodos ilícitos que usavam para expandir seu império. A jovem advogada descobriu que a família Vasconcelos, liderada pelo temido coronel Horácio Vasconcelos, havia construído sua fortuna sobre terras griladas e acordos nebulosos, sempre usando a intimidação para manter os pequenos agricultores sob seu domínio. O sítio de João, em particular, tinha uma história complicada, com a posse passando por mãos duvidosas antes de chegar a ele, e sempre com os Vasconcelos exercendo alguma forma de influência oculta. A descoberta do aquífero e do sistema ancestral de irrigação não era apenas um tesouro hídrico, era a prova material de que aquela terra, e talvez muitas outras na região, possuíam um valor histórico e cultural que os Vasconcelos haviam deliberadamente ignorado e tentado ocultar para facilitar suas aquisições fraudulentas. À medida que Mariana e João aprofundavam a investigação, a pressão dos Vasconcelos aumentava, mas de uma forma mais velada, mais insidiosa. Eles perceberam que João não estava mais sozinho. Os advogados do coronel começaram a enviar notificações, questionando a validade da escritura de João, tentando desqualificá-lo legalmente. Houve novas tentativas de sabotagem na plantação de café de João, desta vez mais discretas, mas igualmente prejudiciais. Boatos maldosos sobre João e Mariana começaram a circular na pequena comunidade, visando descredibilizar a ambos. Mas a cada golpe, a dupla se fortalecia. João, antes um homem recluso, viu-se obrigado a sair de seu isolamento, a falar, a se defender. Com a ajuda de Mariana, ele começou a entender que sua luta
não era apenas por sua fazenda, mas por justiça, por todos aqueles que haviam sido silenciados pelos Vasconcelos ao longo dos anos. Ele estava se tornando um símbolo, e a advogada, sua voz. A batalha estava apenas começando, e os verdadeiros segredos dos Vasconcelos estavam prestes a vir à tona. Mas a que custo? A que custo? Essa era a pergunta que ecoava nos pensamentos de João e Mariana. Mas a resposta, eles sabiam, valeria cada esforço. Com a coragem renovada e a mente afiada, a dupla mergulhou de cabeça na intrincada teia de mentiras e documentos falsificados que os Vasconcelos haviam tecido ao longo de décadas. Mariana, com sua expertise jurídica, começou a desvendar as camadas de burocracia e corrupção. Ela passava noites em claro, debruçada sobre mapas antigos, registros de propriedade e certidões de cartório, cruzando informações com a história oral da comunidade. João, por sua vez, tornou-se um verdadeiro pesquisador de campo, um historiador de sua própria terra. Ele conversava com os vizinhos mais velhos, que, antes intimidados demais para falar, agora viam em João e Mariana uma esperança. Relatos de terras griladas, de pequenas propriedades tomadas à força e de famílias expulsas por Ramiro Vilela e seus capangas começaram a surgir, formando um mosaico sombrio do Império Vasconcelos. A doutora Helena Costa também se tornou uma aliada crucial. Ela forneceu relatórios detalhados sobre a importância arqueológica e hidrológica do aquífero e do sistema ancestral de irrigação. Suas pesquisas confirmaram que as inscrições não eram apenas adornos, mas um complexo registro de conhecimentos agrícolas milenares, provando o valor inestimável e histórico da propriedade de João, algo que os Vasconcelos haviam tentado apagar. A existência daquele tesouro sob a terra de João não apenas desafiava a posse dos Vasconcelos, mas expunha sua negligência e sua intenção de explorar a terra apenas para lucro, sem qualquer respeito pela história ou pelo meio ambiente. Enquanto as provas se acumulavam, a pressão dos Vasconcelos se intensificava, mas agora de uma forma mais sutil e perigosa. Eles sabiam que a dupla estava montando um caso sólido. Tentaram subornar testemunhas, ofereceram acordos extrajudiciais absurdos a João e até tentaram descredibilizar Mariana na ordem dos advogados, acusando-a de má conduta. Boatos maldosos sobre a relação de João com a jovem advogada começaram a circular na pequena comunidade, visando isolá-los e minar a confiança da população. Mas a cada tentativa de intimidação, João e Mariana se fortaleciam. A indignação de João com a injustiça crescia, transformando-o de um homem recluso em um líder silencioso. Ele, que antes só plantava café, agora plantava a semente da resistência. Mariana, percebendo que a batalha seria travada não apenas nos tribunais, mas também na opinião pública, começou a contactar jornalistas investigativos da capital. Ela sabia que a história de João, um pequeno agricultor humilde desafiando um império corrupto e revelando um tesouro ancestral, tinha o potencial de mobilizar a sociedade. A doutora Helena Costa, com sua reputação acadêmica, também ajudou a dar credibilidade ao caso, atraindo a atenção de veículos de comunicação sérios. A história começou a vazar, primeiro em pequenos blogs, depois em jornais regionais e logo a nível nacional. A figura do coronel Horácio Vasconcelos, antes intocável, começou a ser questionada. Com a opinião pública começando a se virar contra eles, os Vasconcelos se sentiram encurralados. Ramiro Vilela, o executor de suas ordens, foi o primeiro a ser pressionado. Mariana e a doutora Helena, em conjunto com a Polícia Federal, que já investigava os negócios nebulosos dos Vasconcelos há algum tempo, armaram uma cilada. Eles sabiam que Ramiro estava desesperado para ter acesso ao mapa das galerias subterrâneas e a prova de que João possuía o conhecimento sobre o aquífero. O plano era audacioso. João, sob orientação de Mariana, fingiu aceitar negociar com Ramiro, marcando um encontro discreto em um local neutro, sob a premissa de que entregaria as informações em troca de uma grande soma de dinheiro e a garantia de segurança para Luana. Ramiro, ganancioso e subestimando a inteligência de João e Mariana, caiu na armadilha. Ele chegou ao local, acompanhado de 2 capangas, o sorriso falso de sempre estampado no rosto, mas com um brilho de impaciência nos olhos.
Então, senhor. Pereira, Ramiro disse, estendendo a mão para uma pasta que João segurava. Vejo que a razão finalmente prevaleceu. Onde está o mapa? João, com o coração batendo forte, mas a voz firme, entregou a pasta. Ramiro abriu-a apressadamente, esperando encontrar papéis antigos e mapas detalhados. Mas o que ele encontrou foram apenas microfones escondidos, habilmente camuflados. Antes que pudesse reagir, as portas se abriram. A Polícia Federal, alertada por Mariana, entrou no local prendendo Ramiro e seus capangas em flagrante. A confissão gravada por Ramiro, que se vangloriava de suas ações e da impunidade dos Vasconcelos, era a prova final que faltava. Mas antes de ser levado, algemado, Ramiro olhou para João com um ódio profundo e murmurou, com um sorriso distorcido: "Você não faz ideia do que está guardando. A água é só o começo." A ameaça, agora sem o poder de antes, ainda ecoou, prometendo que havia mais por vir, segredos ainda mais profundos que a água revelaria. O confronto físico foi evitado, mas a batalha estava longe de terminar. A justiça estava começando a ser feita, mas a sombra dos Vasconcelos ainda pairava. E João sabia que o verdadeiro legado daquele tesouro milenar ainda estava por ser completamente desvendado. A prisão de Ramiro Vilela foi apenas o primeiro passo. Família. A batalha contra os Vasconcelos escalou para os tribunais, tornando-se um espetáculo de coragem contra a corrupção. Mariana, com sua paixão e inteligência, travou uma luta árdua, desenterrando décadas de grilagem de terras, acordos nebulosos e intimidações. A doutora Helena Costa, com seus relatórios sobre o aquífero e as inscrições milenares, validou a importância histórica e cultural da terra de João, provando que os Vasconcelos não apenas cobiçavam a água, mas tentavam apagar um legado. No clímax do julgamento, as provas irrefutáveis, os documentos manipulados, os depoimentos dos vizinhos antes silenciados, a confissão gravada de Ramiro e os artefatos encontrados no túnel desmascararam o coronel Horácio Vasconcelos e seus herdeiros. A fortuna ilícita foi declarada e a justiça finalmente prevaleceu. Parte dela foi destinada a João, como descobridor e legítimo comprador, garantindo não só sua propriedade, mas também um futuro próspero para Luana, que pôde realizar o sonho de estudar agronomia. O restante foi confiscado e redirecionado para projetos sociais na comunidade, um símbolo de reparação. Meses depois, o sítio de João foi reconhecido como patrimônio arqueológico e ambiental. A água do aquífero revitalizou as terras secas, transformando a comunidade em um exemplo de agricultura sustentável. João, que só queria plantar café, tornou-se o guardião de um tesouro milenar e de uma história de superação. A cada visita ao túnel, ele ainda sentia os símbolos o observando, como se aguardassem a próxima revelação, confirmando que Ramiro tinha razão. A água era só o começo. Às vezes, família, o maior tesouro não está no ouro nem nas pedras preciosas, mas na coragem de proteger o que nos foi confiado e na força de lutar pela verdade. Se essa história te emocionou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem você ama, porque pode ser que, bem perto de nós, ainda existam segredos esperando para serem descobertos.